E aqui, um dos pontos principais que envolvem o contorno mandibular, que é a principal reclamação e mais evidência Queixa, do né? envelhecimento dos pacientes com mais de 50 anos, é a formação do jaw. E é isso que a gente quer discutir com vocês. E parece meio banal falar sobre isso, e meio falar Chover a no mesma molhado, coisa, né? exatamente, chover no molhado, mas não é. Vocês vão ver que a gente vai discutir de uma forma diferente a formação e o porquê que ele existe. Porque se você não sabe exatamente a causa dele, você não tem assertividade no seu tratamento. Muito bem. Vamos começar entendendo a anatomia dessa região. Tem vários vídeos de anatomia, de dissecação aqui. Dissecação ou dissecção? Acho que é dissecção, né? Então, só você não fala que vou procurar e acaba Enfim, deixando passar. tem alguns vídeos de dissecção aqui para vocês estudarem, ajudar a entender isso, mas eu quero começar com esta imagem aqui. Nessa imagem, a gente vê a marcação de várias inserções e origens musculares. Tá? São aderências musculares, vamos falar assim de uma forma mais generalizada. A gente tem região do masseter, que no caso do masseter, aí é uma inserção. A gente tem ao redor dos dentes uma marcação que também é a inserção do músculo bucinador. Na região mentual, a gente tem a origem do músculo mentual, essa parte mais redondinha. E se vocês observarem nessas três marcas abaixo do forame mentual, tem 3 linhas indicando 3 músculos que têm uma aderência nesse local. Aí a gente tem a origem do DLI. O que é o DLI? Depressor lábio inferiores. Então, o depressor do lábio inferior. Aí a gente tem a origem do DAO, que é o depressor angulioris, que é o depressor do ângulo da boca. Tá achando ótimo o seu latim. Você gostou, né? É o que eu aprendi com a Mel. Tô. E tem o PLA, que é o platisma. Só que no caso do platisma, aí, na verdade, é uma aderência, é uma das inserções dele, né? Ele não é a origem, de fato, nessa região. A origem do platisma é lá na região da cintura. Cintura escapular. Nossa! É cintura escapular. Não vem me zoar, que é cintura escapular. É aqui, ó. Então, aí você simplesmente fala cintura. Então, é cintura escapular. Mas é cintura. Tá. Ainda bem, né? Imagina, eu levanto aqui, tem que mostrar. Não funciona. Até porque a minha cintura ela tá com compartimento de gordura, não vai ficar tão evidente assim. Enfim, esses 3 músculos, depressor do ângulo, depressor do lábio e o platisma, os 3 têm uma ação, como o próprio nome diz, depressora. Tudo traciona para baixo. Toda essa região é tracionada para baixo. E é uma musculatura que tem uma aderência nessa região muito, muito, muito grande. E eu vou mostrar para vocês um videozinho aqui que eu acho que vai ajudar na nossa explicação. Esse ponto que está marcando é o depressor do ângulo da boca. Veja que ele está por cima em relação aos outros 2 músculos que a gente vai ver. Aqui na parte rosa mais escuro, a gente tem o depressor do lábio e o rosa mais claro é o depressor do ângulo. Deixa eu voltar a imagem para ficar mais claro. É o platismo, Então, DLI, depressor do lábio, junto com o platisma. Veja que eles estão numa mesma camada muscular. O platisma nesta região, que está indo para cima, eu vou botar uma pausa aqui, tudo que está vindo para cima desta área que está marcada, ou melhor, à esquerda da imagem, né? Entenda isso. Tudo que é à esquerda da imagem... Onde está a pinça. Exatamente. Para o lado da pinça, é uma área que o platisma se sobrepõe na região da face. Então, apesar do platisma ser um músculo conhecido por ser um músculo da região do pescoço, da região cervical, a partir do contorno da mandíbula para cima existem inserções musculares. E ele tem uma importância muito, muito, muito grande no contorno mandibular. Tanto que uma das técnicas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente é justamente uma técnica de nefertite com toxina botulínica, para diminuir a ação justamente desta porção do platisma que fica para cima. Porque o platisma está sempre tracionando para baixo, está sempre puxando para baixo. Mas eu estou me adiantando. E como eu comentei, tem a continuidade aqui do vídeo. Deixa eu avançar Então, a aderência, né? Aquela linha foi a aderência. E veja só, agora é o platisma da porção cervical. Olha toda a aderência que tem no tecido. Aqui a gente tem duas outras referências. Deixa eu voltar aqui a imagem para que vocês vejam o desenho. Aqui, ó. O amarelinho é o nervo mandibular e a outro é a artéria facial. Tá? Então, é o nervo mandibular marginal com a artéria facial. Observem que o nervo mandibular ele está passando internamente ao platisma, internamente ao depressor do ângulo da boca, internamente ao depressor do lábio inferior.
que pode ser uma coisa interessante. A gente vai chegar lá também, porque isso pode dar algum grau de segurança na hora de você fazer a redução da gordura, eventualmente até numa lipo nessa região. Tem um grau de segurança, não quer dizer que é 100% seguro e 100% desse jeito, né? Então isso é importante entender. Vamos continuar o videozinho até o final. Então, veja só, o tecido ele é extremamente aderido. Esta linha que está sendo mostrada com a pinça, ela é extremamente aderida. Então, é uma região que, de fato, o músculo está muito preso. E daí a gente pensa no seguinte, vamos pensar em camadas. Um comentário que a gente já ouviu várias vezes, e que até hoje se repete, infelizmente, é que a região do jaw é formada por uma pitose da bola de Bichat, né? Daquela extremidade da gordura do compartimento temporobucal. A pontinha da gordura temporobucal. Ela forma uma hérnia, ela sai com o envelhecimento e ela vai se acomodar aqui formando a região do jaw. Agora eu pergunto para vocês, como que a gente tem o acúmulo da gordura profunda aqui na região do jaw, sendo que a gordura tem que passar a camada do platisma, tem que passar a camada do depressor do lábio inferior, tem que passar o depressor do ângulo da boca para se acumular aqui embaixo? E aí eu faço uma outra pergunta, que para mim é mais óbvia ainda, que eu gostaria de a resposta. Se você aí, querido, que fala isso, tem casos para mostrar de bichectomia, que foi feita bichectomia e o paciente perdeu o jaw dele. Se fez bichectomia e o jaw sumiu, eu até posso acreditar em você. Pode ser uma boa questão. Então, nem colocando no mérito disso, né? Porque acaba se falando muito, quando eu faço eu faço a bichectomia e minha cara caiu, né? Você vê um monte de vídeo. Teve até um parece que eu vi no UOL essa semana passada, não sei, falando da bichectomia. Mesma situação, eu fiz a bichectomia, meu rosto caiu. Mas a paciente já tinha jaw. Ela tirou uma gordura que não é o jaw. O jaw vai continuar caindo. Ele vai continuar marcado. Vai envelhecer, vai ficar pior. Né? E a bichectomia, em essência, ela tem um objetivo completamente diferente. A gente vai usar a bichectomia para fazer uma marcação do terço médio da face. Tem nada a ver com o terço inferior. Ela não altera contorno mandibular. É isso que é um ponto interessante. Então, apesar de estar correlacionado, ela não altera contorno mandibular. Como que nesta região, abaixo do DAO, né, que é o depressor do ângulo da boca, do DAO, vai passar a bola de Bichat e acomodar na região do jaw? Não vai. O que acaba acontecendo aí é que um dos pontos do envelhecimento, né? O envelhecimento, ele tem vários hot points. A gente vai falar nisso na próxima semana, na semana com as aulas mais importantes dessa série. A gente vai falar de vários pontos de envelhecimento. Então, a gente tem alteração da qualidade de pele? Tem flacidez, perda de colágeno, perda de elastina. Perfeito. A gente tem aumento da gordura superficial? Tem aumento da gordura superficial em alguns pacientes. A gente tem uma remodelação óssea em vários pontos da face? Tem também. A gente tem a perda da gordura profunda, que é a bichectomia, aquela que a gente tira, ela já é uma gordura profunda. A gente tem a perda da gordura profunda. Perfeito. E aqui, o que a gente tem, além de flacidez, aumento da gordura, tudo isso, a gente tem vários músculos, 3 músculos grandes, fortes, tracionando todo aquele conjunto para baixo. Então, o jaw ele vai ser formado por conta de vários aspectos do envelhecimento. A gente consegue reverter isso? Não exatamente, mas a gente consegue controlar isso com várias terapêuticas, a gente vai falar até da metade para o final da aula. Olha só, que é a Mel, que a gente falou que ela ia participar, ela está participando. Eu fico até com medo, gente, porque eu acho que esse moço conhece a Mel. só errou o nariz, porque o nariz aí é rosinho, o nariz dela é preto. Mas só isso. O resto, a cara de idiota é igualzinho. Não é? Cara de fofa. Um aspecto interessante, e aí ele usou uma comparação de um cachorro com um humano, porque o jaw ele tem uma justificativa fisiológica para acontecer. Por quê? Com a abertura da boca, a gente tem movimento da musculatura não, da pele sendo deslocada. Então, quando abre a boca, essa musculatura toda, a pele, ela distende. Quando volta ao normal, ela relaxa. Daí ela distende, ela volta ao normal, relaxa. É mais ou menos a ideia da tortuosidade da artéria facial. Sim, que ela tem ela não é linear justamente para entender essa elasticidade. Então, o que acaba acontecendo é que bem na região do jaw, além da musculatura, além dessas características, tem um movimento fisiológico que vai pegar aquele tecido, vai esticar e vai relaxar. E vai esticar e vai relaxar. E isso acontece de uma forma mais marcada na gente, por exemplo, do que nos bichinhos aqui, porque eu colocou o exemplo do cachorro, porque a área de deslocamento para um cachorro abrir a boca é muito menor do que a área de deslocamento de um humano abrir a boca.
Então, ele tem o jaw, vocês viram lá na Mel, tem um jawzinho, tem uma curvinha pequenininha. Se você pega um humano, o jaw é muito grande. E não tem a ver com o tamanho, nem o cachorro, né? Se a gente fala do bulldog, Sim. daí é outra coisa. Mas a característica para a formação do jaw é esta associação. Acúmulo de gordura, musculatura em ação permanente, musculaturas que fazem a depressão do tecido, associado com a distensão desse tecido o tempo todo na hora da mastigação. Mastigação e fala, né? Para tudo, na verdade. E aqui entra só um comentário básico, que é esse artigo que fala isso, ele fala no título, inclusive, sobre septo mandibular. E isso Ligamento mandibular. E isso mostra muito a confusão que acontece de nomenclatura a respeito das estruturas ligamentares da face na literatura. É quase... Você fica louco quando você estuda, porque tem muitos nomes para a mesma coisa. Vendo a análise e a discussão dele, dá muito mais a entender que ele está tratando do septo mandibular do que do ligamento mandibular, apesar de no título ele trazer ligamento mandibular. Por isso que é importante a gente entender a definição, localização das estruturas, para poder correlacionar e dar um nome correto. Né? Tem uma revisão deste artigo, dessas imagens todas, tem no site, aqui no link da descrição, tem outro link na descrição, direto para esse artigo, que você consegue entender, interpretar e de repente até baixa o PDF original para você estudar, tá? Porque é um artigo muito bacana, tá? De fato é muito bacana. Fora as imagens que são sensacionais, né?